aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast Conexão Neurodiversa e hoje vamos falar de um assunto muito importante, a análise do comportamento aplicada e a importância de uma equipe multidisciplinar capacitada, aplicadores, coordenadores e supervisores. E hoje temos um convidado super especial e eu quero convidar ele, Rafael Barros. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Carol. Estou grato aqui pela oportunidade de falar um pouquinho dos princípios, né, da análise do comportamento. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, especialista em autismo, trabalho com análise do comportamento e é um privilégio estar aqui falando um pouquinho com vocês. Nós vamos estar falando hoje de um assunto muito importante, né, que é a capacitação dos profissionais que atuando esses pacientes. E eu queria começar falando sobre a importância de ter uma supervisão. Então, hoje nós sabemos que para que a aba, né, seja realizado, a gente precisa dos aplicadores, que são aqueles que vão estar atuando diretamente com a criança, dos coordenadores que vão atuar ali supervisionando os casos, vendo como os aplicadores estão atuando, e o supervisor que é uma pessoa que está dando suporte a esses coordenadores ou diretamente aos aplicadores também. Qual é a importância de ter uma supervisão dentro da análise do comportamento para você, Rafael? Eu diria que é fundamental, né, todas as regulamentadoras, né? Aqui no Brasil, o analista do comportamento não é uma profissão regulamentada ainda, né? A gente está caminhando para que seja. E aí a gente utiliza o modelo americano, né? E toda a hierarquia foi desenhada para, né? E eu vou explicar um pouquinho por quê. Essa hierarquia ela é composta pelo supervisor técnico, o coordenador do caso, no caso seria um analista do comportamento, e um aplicador técnico, também conhecido como AT, né, o assistente técnico. Ele que vai aplicar os programas escritos, né, desenvolvidos pelo analista do comportamento. É importante a gente falar sobre o papel, né, desses três profissionais envolvidos no tratamento, o papel do supervisor, do coordenador e do aplicador aba, e o que essas pessoas precisam, né, ter de capacitação para poder estar atuando dentro dos tratamentos. O coordenador, né, eu vou começar por ele porque é a figura central, né, ele que é o responsável legal pela intervenção. Exemplo, sou analista do comportamento, sou psicólogo. E aí, como eu falei que a análise do comportamento, né, o analista do comportamento não é uma profissão regulamentada, o que regula a minha atividade profissional é a psicologia, né, o Conselho de Psicologia, Conselho Federal e Regional. Então, eu respondo, né, pela intervenção daquele aprendiz ou daquela pessoa, aquele paciente, e eu sou responsável pelas intervenções, pelo o que eu prescrevo para ele. E eu preciso de supervisão. E eu vou fazer uma analogia aqui, né? Digamos que eu tivesse escrito alguma coisa aqui na palma da minha mão. Se eu estiver muito próximo, né, do fenômeno da minha vista, eu perco um pouco a compreensão, né, da totalidade. Então, se a gente precisa de um certo distanciamento, e o supervisor ele vem ocupar essa figura de alguém que está com certo distanciamento, que não é ambiente, né, para aquele paciente, para aquele aprendiz. Vai analisar os dados colhidos ali, inclusive por vídeos, né, por registros em geral, para estar identificando algum tipo de questão mesmo que requeira um melhor desenvolvimento ali, né, pensando sempre no melhor interesse do paciente. Alguém que vai olhar de fora, né, com um olhar frio, né, entre muitas aspas, e vai conseguir ter um distanciamento ali para julgar. Alguém com uma formação maior, né? Então, para ser um supervisor, precisa ter mestrado ou um doutorado. Então, é alguém realmente que vem com uma carga de experiência, de vivência maior e também com uma formação mais qualificada. O coordenador, como eu falei, é o profissional responsável pelo caso, por isso que a gente chama de coordenador, né? Mas é um analista do comportamento, alguém que tenha necessariamente uma formação, uma graduação, principalmente numa área da saúde, né? Principalmente composta por muitos psicólogos. E ele precisa, então, ter essa graduação e a pós-graduação em análise do comportamento.
É interessante você falar sobre isso, porque a maioria dos profissionais que começam a fazer aba, geralmente eles já têm a tendência a ir direto para uma pós-graduação em aba. Mas eu entendo e gostaria que você desse a sua opinião sobre isso, que para a gente chegar num caso onde um profissional ele se torna coordenador, ele já precisa ter passado pelas etapas anteriores de estar realmente aplicando. Você acredita que, que um profissional com experiência como aplicador, como assistente terapêutico, depois, tendo uma pós-graduação, ele vai se desenvolver melhor do que uma pessoa que já vai direto para especialização? Como é que você vê a capacitação, a ordem de capacitação durante esse processo? Então, excelente pergunta. O que eu vou falar aqui, né, não é o que o Rafael acha. Estou me baseando realmente no que está prescrito ali, inclusive pela Associação Brasileira de Práticas Comportamentais, que o coordenador ele precisa também ter horas de experiência além dessa formação acadêmica. E isso já confirma, né, o que você me perguntou, que realmente ele vai ser um profissional mais bem preparado se ele tiver essa experiência. Agora, se tratando, né, um parêntese para a psicologia, que a gente, quando já vem de uma prática clínica, a gente leva um pouco dessa bagagem. Isso é interessante, porque boa parte do que a gente precisa para servir bem ao nosso público, né, ao nosso paciente, é o acolhimento que é comum não só para quem trabalha dentro da análise do comportamento, mas qualquer profissional da saúde, né? Então, fazer o acolhimento, considerar, né, todas as singularidades, né, daquela pessoa, a cultura ao qual ela faz parte, né, os interesses, a gente chama de assentimento, né? Então, a gente vai trabalhar tanto com o consentimento desses responsáveis, que quando eles dão entrada em qualquer serviço, inclusive aqui no Universo ABA, eles estão dando consentimento da gente tratar ali seus pequenos, né, seus adolescentes, seus adultos, mas também o quanto aquela pessoa ela pode participar do próprio tratamento, né, tendo seus interesses respeitados, quem é verbal, né, principalmente também os adolescentes, os adultos, trazendo quais são as suas questões, quais são as suas dificuldades, quais os seus interesses. Então, isso é muito importante para a gente estar entregando um serviço personalizado dentro, né? Claro, sempre vai precisar passar por um longo período de avaliação para a gente eleger objetivos que sejam realmente relevantes para aquela pessoa. A gente cria, né, uma hierarquia de relevância dentro do que aparece nas avaliações, né, no resultado dos protocolos que a gente utiliza, mas o assentimento da pessoa, do paciente, é fundamental para qualquer tratamento. Então, isso a gente da área da saúde traz muito. Não é o suficiente, ao contrário, né, fica uma crítica aqui, uma crítica construtiva à nossa formação como um todo, e eu posso falar da minha formação como psicólogo, não é suficiente o que a gente estuda na academia, né, nas universidades. Então, quem tiver a oportunidade de fazer um curso de formação, começar trabalhando, né, sendo supervisionado, realmente vai se tornar um profissional muito melhor. E é justamente por isso, Rafael, que a gente indica que um profissional que nunca atuou com análise do comportamento comece como aplicador ABA, como um acompanhante terapêutico e depois migre para uma pós-graduação, porque ele vai primeiro acumular experiências, né, práticas ali do atendimento direto com a criança para depois evoluir para um cargo de coordenação e assim poder realmente ter essa visão, esse olhar, né, de quem já esteve naquela posição e pode auxiliar o crescimento de profissionais dentro dessa área. E a gente sabe que existem muitos cursos, muitas capacitações hoje, porque a análise do comportamento está em alta. É realmente uma necessidade do mercado, da sociedade, que pessoas se capacitem, mas a gente precisa prestar atenção em como tudo isso se dá. Então, como você vê para os próximos anos esse processo de capacitação dos profissionais dentro da análise do comportamento? Não, é uma pergunta muito relevante. Eu vejo esse cenário assim, muito desafiador.
principalmente pelaquela questão que a gente precisa dessa regulamentação da profissão. Então, eu acho que assim, eu já vejo uma corrente se fortalecendo a esse respeito. A gente sabe que é um desafio e algo que é médio prazo, né? O que aconteceu recentemente com a musicoterapia. Então, a gente precisa urgentemente, tanto para realmente a gente ter uma formação mais sólida, né? A gente nunca vai ter uma garantia, né, da qualidade dos profissionais que estão sendo formados, mas a gente ter a profissão mais sólida acho que contribui para, inclusive, a supervisão, a fiscalização desse serviço, né? Então, assim, esse é o grande desafio. A gente está vivendo uma era da informação, né? Então, muitos cursos realmente sendo ofertados em todas as áreas, não seria diferente na análise do comportamento, mas a própria qualidade também é muito, muito frágil, né? Eu tenho acompanhado alguns, né? Inclusive eu me inscrevo em alguns, e eu vejo assim quanto deficitário né? De princípios básicos mesmo, né? Então a pessoa ganha um título de especialista numa área sem ter acesso a princípios básicos, né? Ferramentas básicas que ela vai precisar para trabalhar ali no desenvolvimento de uma pessoa, né? De uma família. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Nosso trabalho requer uma seriedade muito grande e a gente nunca está pronto, a verdade é essa. A gente nunca está pronto. E o meu medo é que essas empresas, elas vendem isso, né? Você faz esse curso e você está pronto, né? E sem ter uma fiscalização em relação à qualidade desse serviço. Por isso que é importante, quando uma pessoa busca por capacitação, entender quem é a pessoa que vai estar dando aula para ela, quais são os títulos, a formação e também qual é a experiência, quantos anos de experiência ela tem, se ela atua dentro daquela área ou já atuou. Então, isso é muito importante, a gente entender o contexto de quais cursos a gente está consumindo. Então, hoje, na internet, se você parecer ser alguma coisa, já é suficiente. E a gente precisa ir além disso. Não só buscar cursos de pessoas que aparentam ter experiência, mas que realmente tenham experiência comprovada dentro dessa área. Exatamente, a gente está vivendo a era do chat GPT, né? Então, assim, livros estão sendo vendidos, estão sendo ofertados, né? Conteúdos escritos por inteligência artificial, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E eu acrescentaria dentro dessa receita, que não é uma receita de bolo, né? Mas são pré-requisitos básicos, né? São básicos isso. Infelizmente, muitos não têm nem a base para estar atendendo essas pessoas. Mas eu falaria também ao amor pela profissão, né? Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi fazer o que eu faço, né? A gente trabalha com uma gama, né? Uma grande parcela do nosso público são crianças, né? E assim, para tu trabalhar com crianças, seja aqui, sendo na escola, você precisa amar crianças. Você precisa amar se relacionar com crianças, né? Estar rodeado de crianças. Isso não se ensina na escola, sabe? Isso não se ensina na pós-graduação. Eu costumo dizer que para trabalhar com isso, você tem que, né, como você falou, amar a profissão e você precisa ter um compromisso com a missão, com o propósito. Se você não tiver esse propósito, se o seu propósito não for ajudar as pessoas, for qualquer outro propósito, em algum momento você desanima, você desiste, você desencanta. Então, realmente, para trabalhar com essa área de inclusão, nós precisamos realmente ter um compromisso com essa missão de ajudar as pessoas. E a gente está caminhando para o final do nosso podcast e eu queria te fazer uma pergunta. Você disse que você escolheu estar aqui. E o que você acha que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, na sua história, que fez você chegar até aqui, que desencadeou esse seu desejo por ajudar pessoas com autismo ou outros atrasos no desenvolvimento? Se você pudesse resumir, qual é o sentimento que você tem de hoje estar atuando dentro dessa área e o que te trouxe até aqui, que você diria?
Então, o sentimento que resume para mim é privilégio. É um privilégio estar trabalhando com o que eu faço. Você falou sobre sustentabilidade, né? O trabalho precisa ser sustentável, então você amar o que você faz é super importante para você cada vez mais tá motivado no seu trabalho, a querer ir para o trabalho todos os dias. Eu tive um grande modelo, né? Eu escolhi fazer o que eu faço porque eu vim de um berço de alguém que é a minha mãe, e até me emociona falar dela. É um grande modelo. Ela dedicou a vida a trabalhar na área da reabilitação. O nome dela é Eliane Barros, é fisioterapeuta. E muito do que eu tenho de melhor, né? Não sei nem se são tantas coisas, eu sou grato a ela com certeza. É interessante ouvir você dizer isso, porque eu também, né, levo a minha mãe como uma inspiração, tudo que eu faço hoje, né, eu me inspiro nela, ela é um exemplo para mim, e o trabalho que a gente faz aqui tem muita ligação com famílias, né, a gente fala de ajudar as crianças, mas automaticamente quando a gente atua, né, no desenvolvimento, na melhora de uma criança, de um adolescente, a gente fala também de tá impactando a vida de uma mãe, de um pai, de restaurar famílias. Então, esse trabalho que nós fazemos, né, enquanto clínica, instituto, é justamente sobre isso, para ajudar não só pessoas individualmente, mas as famílias que têm sofrido muito, né, nos dias atuais. Então, eu acredito que o trabalho que nós fazemos é importante, é imprescindível. Nós precisamos continuar lutando pela regulamentação dessa profissão de analista do comportamento, para que as nossas crianças, nossos adolescentes e que as famílias tenham cada vez mais serviços de qualidade à sua disposição, com profissionais capacitados e realmente validados por um órgão. Então, é por isso que nós temos que lutar. E eu queria agradecer a sua participação, tenho certeza que a sua experiência, o seu conhecimento agregaram muito e vão trazer luz para pessoas que assistirem esse podcast. Então, queria te agradecer por ter participado. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, foi um prazer. E agradeço vocês também que ficaram aqui assistindo esse podcast todo. E eu quero continuar fazendo esse movimento de trazer conhecimento, trazer nossa equipe para falar para vocês tudo que eles têm vivido de experiência, para que um dia você também possa estar aqui, de repente, nesse podcast, compartilhando as suas experiências, as suas vivências, e que juntos possamos promover um impulso no processo de inclusão. Então, muito obrigado, compartilhe esse podcast com quem precisa ouvir e até o próximo. Tchau, tchau!